Bem-vindos ao canal da Junta de Missões Nacionais, esse é o quadro Voltei. E agora? Meu nome é Reuel Maciel, eu moro aqui em Jaicós, Piauí, sul do estado, e a minha experiência missionária foi algo incrível, realmente, um presente de Deus para a minha vida, um privilégio. Eu cresci no lar pastoral, meu pai é pastor, e desde criança a gente tem esse contato com pessoas, com vidas, né, viagens e tudo. Desde criança eu via histórias, fui alvo dessa evangelização também. Deus ele foi falando com a gente, né, comigo, com meus irmãos desde criança. E aí, em 2011, eu tive a oportunidade de, distante da família, né, sem meus pais, sem a presença deles, eu e minha irmã, nós participamos de uma operação de plantação de igrejas na cidade de Paislandinho, do Piauí. E lá, eu e minha irmã também assim separados, né, em duplas, grupos diferentes, nós tivemos várias experiências de contato com pessoas, de ter a oportunidade de pregar diretamente, coisa que nós não tínhamos feito muito, né, na nossa igreja local, desde então. Depois desse ano, a gente pegou assim um gosto muito grande, ficamos muito empolgados. E em 2012, 2013, foi na nossa cidade, 2014, eu participei de Operações Jesus Transforma também. E era muito bom, né, estar envolvido com aquele grupo que tem a mesma visão, a mesma missão ali que você, de pregar o evangelho, todo mundo comprometido. E aí você sabe que quando a gente volta, às vezes na igreja local não tem esse mesmo entusiasmo, né? Nessa época, em 2012, eu comecei a fazer a minha faculdade. Nesse contexto eu via, né, eu estava sempre de olho em revistas e vídeos missionários dos projetos. E o Radical, de missões mundiais, quando eu era criança eu já gostava muito, mas quando eu vi que no Brasil agora tinha Radical Amazônia, então eu fiquei, nossa, minha mãe é do Amazonas, eu queria ir para lá, falar para o meu povo das minhas origens, do plano de salvação, sobre Cristo. Vou colocar isso para minha vida um dia. E aí, com a faculdade, acabei deixando isso de lado. Depois, logo no final do curso, já estava trabalhando. Mas em 2017, eu participei de um congresso na cidade de Picos. E nesse congresso estava uma equipe de missões nacionais, né? Os nacionais era justamente o pessoal do Radical Sertanejo. Lá estavam alguns integrantes da primeira turma, o pastor Javison, que era o líder na época, e eles foram fazer a mobilização missionária lá. O interessante é que, nesse momento, ele exibiu um vídeo que eu já tinha exibido também na igreja, né? Já tinha visto aquele vídeo várias vezes, mas foi diferente a forma que eu contemplei aquele vídeo. No final ele falou assim: olha, vocês estão aqui, essa é a realidade de muitos de vocês, esse contexto sertanejo, e Deus precisa nesse momento de você para ser a resposta para esse povo. E eu entendi aquilo, realmente foi para mim. Deus falou ali comigo naquele momento. Naquela noite eu não consegui dormir, eu não compartilhei isso com ninguém. No outro dia fui dizer aos meus pais que já estavam lá, e eles falaram: meu filho, se Deus chamou, fazer o quê? Vai lá. Fiz a minha inscrição no próprio congresso, lá mesmo, já dei início aos primeiros passos. E assim foi, participei da terceira. Nosso treinamento foi lá em Carnaíba do Sertão. E lá foi incrível, né? Uma turma imensa. Logo, Deus trabalhando várias coisas, como a convivência, convivendo com várias pessoas. Algumas dificuldades, mas muitas bênçãos, muitos aprendizados, muitos amigos que eu fiz ali. Para a honra e para a glória de Deus, um presente realmente aqueles 3 meses de treinamento, experiências que eu não passaria em momento algum na minha vida se não fosse o Radical Sertanejo. Passados 3 meses, a gente ficou, eu e o Niel, a minha dupla, para ficarmos lá mesmo, no distrito de Carnaíba do Sertão. Lá era o pastor Halisson, nosso mentor. Tínhamos outras equipes, outras duplas de Radical na região, então era uma equipe assim muito maravilhosa mesmo. Nós éramos super alinhados, éramos jovens, a gente desenvolvia os projetos, orávamos juntos, tínhamos pensamento assim muito igual, e as personalidades diferentes também, mas é aquela coisa, né? Deus ele prepara realmente para que a gente viva isso e também cumpra o ID dele. Nesse contexto nós vivemos experiências que, como eu falei, na realidade local, muitas vezes isso fica mais distante, porque nós não trabalhamos de maneira integral. Então, como a gente estava vivendo esse propósito o dia inteiro,
né? Então nós fazemos visitas, vimos almas serem salvas, nós colhemos ali os frutos que já foram plantados, né, em outra época, e vimos principalmente os próprios sertanejos ganhando outros sertanejos, né, através da vida deles, da pregação, do próprio testemunho. Essas pessoas se achegavam a Deus. Então isso era incrível. Era um momento que eu entendi, a gente só está aqui mesmo sendo instrumento. Deus é quem está fazendo a obra. Fora as mudanças pessoais, as responsabilidades comigo, com o outro, coisas que em outra fase da vida não seria possível, Deus ele proporcionou viver ali durante um ano. E aí acabou que depois desse um ano eu optei por voltar para casa. Mas não foi uma decisão, eu quero voltar para casa porque acabou um ano, né? Porque a gente tem essa opção de finalizar o ano e voltar para casa. Mas algumas circunstâncias poderiam colaborar com esses fatores, né, para ajudar, né, a amenizar esses problemas. Então, nessa volta, foi muito difícil a readaptação. Difícil porque a gente começa a olhar algumas pessoas e você vê algumas pessoas que são do campo, mas não são elas. Você olha para alguns automóveis, alguns veículos e pensa que é aquele de lá, mas não é. Fora isso, a gente ainda tem um choque reverso, uma readaptação à sua realidade, uma outra rotina. Na igreja local não tem o mesmo envolvimento, a mesma coisa integral que era no campo, né, com a sua equipe. Então tem esse choque, realmente foi a parte mais difícil. E aí logo vieram as coisas boas, né? Deus ele tem bênção pra gente. Claro, aquilo que ele tinha para fazer naquele tempo, cumprir, e o que ele tinha para fazer na minha realidade atual, né? Nesse retorno aqui na cidade, quando eu voltei não estava trabalhando, e a minha mãe tinha abraçado um projeto, um bairro aqui da cidade, a qual ela estava indo todos os domingos sozinha para lá para contar histórias para elas. E eu falei, vou começar a ir com minha mãe para lá também. Então a gente foi trabalhando isso. Tínhamos o PGM Kids, que estava funcionando na época também, já desde 2017. E aí a minha irmã, né, ela estava indo para o Radical Sertanejo, e a Alexandra também, que era outra líder, estava indo para o seminário, e nós precisávamos de mais liderança. Então Deus ele foi levantando irmãs novas convertidas para estarem ajudando nesse projeto. Eu fui ali também na parte de planejamento, de liderança, acompanhando elas. Fora isso, eu estava sendo promotor de missões na igreja, e logo veio a pandemia, né? Então com a pandemia esses dois trabalhos aí com as crianças tiveram que parar, e a questão do remoto, do digital não estava surtindo efeito com elas. Então acabou tendo um afastamento muito grande. E essa época, para mim, e eu acredito que não só para mim, foi uma época de muito desânimo, né? Uma época de muito esfriamento nesse sentido. E se nós não víamos antes, talvez a igreja trabalhando nesse momento, em algumas realidades a gente viu muito menos. E no retorno, da mesma forma, né? Então, nas campanhas missionárias, nas atividades não estava tendo aquela participação, me dava um desânimo muito grande como promotor de missões. Senhor, o que está acontecendo? Sou eu? É a igreja? O que está acontecendo? É o mundo? Então tinha aquele desânimo, eu já falava, olha, no ano que vem eu não vou querer esse ministério porque é muita responsabilidade e eu sinto que nada está acontecendo. Mas Deus ele é misericordioso demais com a gente. Continuei, não estávamos tendo outro trabalho com as crianças a não ser na igreja, a escola bíblica dominical e a noite com as crianças. E eu também estava com muito medo de reerguer essas novas atividades para ficar mais cargas, né, assim, dessa liderança. Hoje em dia, graças a Deus, já estou trabalhando, né, trabalhando numa escola, e estava trabalhando numa web TV como editor de vídeos, e a minha rotina muito intensa. Não dava para abraçar e dizer, vai voltar o PGM aqui e fazer isso tudo sozinho. Mas a gente ora, Deus ele responde às nossas orações. Logo, duas irmãs da igreja, sem nem ter perguntado nada, elas me procuraram, demonstrando interesse em voltar o PGM Kids, e se colocaram prontas para estar trabalhando nisso. E nós já temos data de retorno, dia 11 de fevereiro retornaremos o PGM Kids. Uma vez radical, sempre radical, né? Aquilo que eu aprendi a respeito da liderança, realmente da multiplicação de discípulos, todas essas coisas imprescindíveis que fazem parte da nossa marca como igreja,
eu tenho buscado aplicar isso, né? E também como promotor de missões, não desistir, ter uma vida de oração, uma vida de busca a Deus, de realmente incentivar a igreja, que Deus venha me dar essa propriedade, essa verdade, para que a nossa igreja também tenha essa marca da contribuição, do amor pela obra do Senhor. Também no ano passado a gente teve a oportunidade, nós aqui da igreja, de colaborarmos no campo missionário de Radicais, né? Porque a Jéssica e a Loura, que iriam para outras cidades, para outros campos, estavam em Padre Marcos, que é uma cidade aqui perto, e lá, para não ficar sem o acompanhamento das crianças, a gente estava indo uma vez na semana para não perder esse vínculo com eles, né? E lá eu sempre falava para os meninos: orem para que Deus mande um casal de missionários para Padre Marcos, para eles cuidarem de vocês precisam. E aí, o que Deus fez? Deus, ele atendeu também a oração da gente, e hoje a Bruna e o Valmir também estão lá em Padre Marcos, dando continuidade a esse trabalho, né? Muito bom poder fazer essa ponte entre radicais também. Padre Marcos Piauí, apoiados pelos irmãos da Igreja Batista, que estão aqui, Felipe também atrás do celular, e as crianças vão recitar o versículo que está em João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém, Pai! Agora estou apenas com trabalho, porque um dos objetivos era também ter mais tempo para planejar e dedicar a obra do Senhor, e que Ele me use, né, dia após dia. Claro, né, sempre lembrando que não apenas no contexto de igreja, mas no nosso trabalho, como eu trabalho diretamente com pessoas e crianças também na escola, eu entendo que o Evangelho, ele pode alcançar essas pessoas através da minha vida. Então, que vocês estejam orando por mim, por outras pessoas também da área da educação, para que continuemos sendo ferramentas, que nada possa nos calar, nada possa nos desanimar, para que nós possamos, onde nós estivermos, proclamar as maravilhas de Deus e sermos bênção na vida das pessoas. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Só vem em suas mãos. Eu espero que esse testemunho tenha abençoado e edificado a sua vida. E se eu fosse você, curtiria agora mesmo. Comenta aí se você teve uma experiência parecida, se você está vivendo algo na sua igreja dessa maneira, e compartilhe também com os irmãos, tá certo? Para você ver outros vídeos também do Voltei Agora e os próximos, se inscreve aí no canal da Junta de Missões Nacionais, viu? E lembre-se, gente, Deus, ele conta com a gente para completar a missão. Tamo junto!